Boa noite. Muito obrigado por terem vindo. Estamos aqui numa casa de cultura, uma casa onde o povo tem acesso à cultura através da leitura e, portanto, esta casa é do povo, é para a utilização do povo. Daí que muito obrigado por terem vindo. Eu tenho aqui o ilustre Padre Dr. Francisco Oliveira, que vai fazer a apresentação da obra. E depois eu direi qualquer coisa a seguir e depois vamos ter aqui um momento muito bonito de amizade, que é isso que eu quero para os meus livros. A intenção de apresentar o livro, a festa de apresentar o livro, não tem um espírito comercial, porque eu não sou comercial. Eu, se quisesse, era muito rico. Já tive muitas oportunidades de ser rico. Mas há pessoas que procuram, e há procura, e ele sempre à procura do material para conseguir a felicidade. Eu sou muito feliz com pouco. E acho que se tivesse muito, não era tão feliz como sou. Porque estou naquele patamar de conforto. E naquela situação de conforto é muito bom. Mas passamos depois mais à frente e nessa altura eu direi mais. Agora eu dou a palavra ao professor, ao doutor, para o Dr. Francisco Oliveira. Este é um grande filósofo e é uma grande honra para mim tê-lo aqui para apresentar a minha obra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Antes de mais, a minha postura aqui é como filósofo do pensamento português e contemporâneo e é uma postura freudiana. Quem não sabe o que é uma postura freudiana, faça o ler ao dicionário e depois, ao ler aquilo que vou ler, irá perceber de onde vem essa postura freudiana, na qual eu muito acredito. Então, como filósofo e apaixonado pela literatura desde sempre, desde que recebi o meu primeiro livro na 4ª classe como melhor aluno, nunca mais deixei de colecionar livros em milhares e milhares que tenho na minha própria casa. É com gáudio que aceitei apresentar mais um livro do meu amigo Angelino. Navegador das Ilhas do Amor, com a bússola que a vida cotidiana lhe colocou no respirar e sentir, e no encontro que o fino estudo académico lhe proporcionou, aguçando o grito prosaico com a poesia do existir, e invocando em cada um dos seus leitores o compromisso com os valores que constroem a humanidade. Ou seja, que nos humanizam sem moralismos e sem normalismos. De normas, não é de normalidade. Pois, como escreveu João Paulo Sartre, uma das principais razões para a criação artística é, sem dúvida, a necessidade de o artista se sentir essencial em relação ao mundo. Penso que esta expressão de Sartre se aplica completamente a ti. Sim, esta obra é um gemido do fundo da história da humanidade, onde a mulher, submissa ao macho, é colocada como joguete quer do sexo, quer da casa, quer da família, quer de tantas outros lugares e tempos em que ela habita com o homem. Um homem de letras, igualmente prelado, portanto um bispo, da modernidade, século XVII, Bossuet, ousou escrever: recordem-se as mulheres, de que não passam ao fim e ao cabo de um osso supranumerário. Que honradez esta deste homem. Que tristeza, um homem de letras, além de bispo. Arrepia perceber que hoje ainda muitos assim olham para a outra metade da humanidade. Num tempo em que a especulação filosófica foi desvalorizada em detrimento de um pensamento científico ou tecnológico, seria bom compreender que o masculino e o feminino são dois modos de estar no mundo, duas identidades de valor paritário, onde a carência de um e de outro apela à comunhão daquilo que só o outro possui e pode dar. Ou, como escreveu a psiquiatra italiana Mariolina Seriotti, o sexo não é um simples afogo pulsional. Aqui ela não é freudiana como eu, mas que pode ser posto ao serviço da própria capacidade de amar. Ambos precisam de aprender que o motor potente e belíssimo do sexo pode tornar-se algo que os aproxima e os une, em vez de os separar. Sexualidade mais complexa da mulher deixa muitos homens estupefactos. O corpo da mulher é mais complexo e misterioso. Nada tem a ver com a cultura pornográfica que habita o imaginário de tantos e de tantas. Para a mulher, o ato sexual não está sempre necessariamente ligado a uma experiência de prazer. O seu aparelho genital, situando-se no interior do corpo, é complexo, misterioso e não é imediatamente reconhecível.
Na mulher, a função sexual e a função geradora não se integram de modo espontâneo e simples, como sucede com os homens. O sexo feminino é duplo. Logo, o desejo erótico e o desejo materno estão separados, como expressões das duas almas da mulher. Qual prevalece? Depende de fatores vários e complexos que evoluem continuamente, com a reação a múltiplos eventos internos e externos. O clitóris e a vagina são os dois sexos da mulher e ambos definem a sua sexualidade complexa e misteriosa. Não se esqueçam, a mulher não tem só uma vagina, tem algo muito mais importante antes da vagina, que é a clitóris. Talvez seja esta incompreensão que perdura ainda hoje em tanta violência sobre a mulher, que leva Alexandre Tomás a gritar: tu és a fêmea de Caim, posso matar-te. Ainda se mata tanta mulher por ser a fêmea de Caim. Isto é Alexandre Tomás que diz isto. Quem conhece a literatura sabe de quem estou a falar. Que belo seria perceber que a mulher, na sua condição escriturística, isto é, ser a escritura, revela a sua beleza maior. Deus, no desenvolvimento ordenado do seu ato criador, criou a mulher em último lugar. Ora, se na ordem da criação vieram ao ser as criaturas mais simples e só pouco a pouco as mais complexas, interrogo-me e interrogo-vos. Se Deus, ao deixar a mulher para o final, não tenha querido, por qualquer razão, indicar-nos que nela pôs o máximo da complexidade. Nascida da condição do homem, osso do meu osso, ela assume na sua condição humana de mulher o belo e o bom que Platão contemplava na caverna. Será que é o ciúme do macho, dotado de maior força física, que permitiu e permite estes séculos de opressão de ser tão belo e misterioso que é a mulher? Em rigor, julgo ter sido a nossa condição animal, da qual a humanidade participa e onde a lei do mais forte prevalece. Há casos de animais em que a fêmea é mais forte e é ela que prevalece, que proporcionou a submissão da fêmea ao macho e a consequente cultura patriarcal e machista. A mesma cultura que fez Virginia Woolf concluir: durante a maior parte da história, o anónimo foi uma mulher. Como é possível a Igreja difamar a mulher e a primeira testemunha da ressurreição como uma prostituta? Onde está isso na Escritura sobre Maria Madalena? Não seria assim que ao longo de séculos os homens machistas desprezavam as mulheres que não conseguiam seduzir? Não é assim que muitos tratam as mulheres que decepcionam os seus apetites sexuais? Desculpem as expressões, não vou usá-las. Não são as putas e as cabras que difamam por as rejeitarem como companheiros e amantes? Puta vem de putatis, em latim, que significa fazer a vez de. Um instrumento sexual para o homem que não consegue estar com a sua senhora. Muitos homens, ditos machos, não compreenderam ainda o que há já há muito tempo. Emmanuel Levinas afirmou: a mulher é a condição do recolhimento, da interioridade da casa e da habitação, e não para ser abusada por alguém que usa e deita fora, profanando a morada do amor. Ou como Agostina Bessa Luísa exprime a beleza criadora da mulher: a mulher completa-se em si mesma, na sua própria criação, como o ser que se reproduz e dá vida a outro ser. Portanto, ela não se exprime pela desesperação, o homem sim. E sobretudo hoje aceitar o que Maria Teresa Horta nos ensinou. Se a mulher até ao vício de abril existia até à cintura, depois de abril descobriu-se como um corpo de prazer, de amor e de encontro. E a libertação da mulher é a libertação do homem. Quando iremos perceber estas realidades? Não foi Cristo Jesus um libertador da condição da mulher? Como Maria, irmã de Lázaro, sentada aos pés de um rabi como discípula? Ou a concubina que foi olhada por Jesus com um olhar não opressivo e que lhe agradeceu lavando-lhe os pés e secando com os seus cabelos? Ou a mulher adúltera que Jesus não condenou e perguntou aos homens que abusavam dela, que a cercavam, se ninguém tinha pecado que atirasse a primeira pedra? Como é possível que os seus seguidores tenham ostracizado a mulher, que enchem as igrejas a um papel secundário, se elas são mais de metade da humanidade? Na igreja são mais de 2/3. Não podem aceder ao sacerdócio porque Santo Agostinho, que frequentava casas de prostituição antes da sua conversão e não conseguia controlar o seu apetite sexual, entendeu que a sensualidade da mulher iria perturbar a serenidade dos fiéis. É por isso que as mulheres não podem ser ordenadas sacerdotes. Ou será que esta igreja é e vai continuar a ser uma instituição machista? Os homens não são sensuais?
Claro que são, mas os homens, segundo esta mentalidade machista, são diferentes. Ridículo. Os homens e as mulheres da Igreja não são seres assexuados. E a criação completa de Deus, como afirmou São João Crisóstomo, é a mulher e o homem unidos. Como é bom ler a obra de Maria Teresa Horta. Há um livrinho, uma revista de Marie Claire, que fala das 25 mulheres portuguesas, esqueceu-se Teresa Horta. Teresa Horta é a grande mulher do século XX, da libertação da mulher e ao mesmo tempo da libertação do homem. Maria Teresa Horta, Anunciações, um romance, e apresentar Maria como uma mulher sexuada neste mesmo livro. Maria, Nossa Senhora. E não como na iconografia cristã que surge sem silhueta e sem mamas. Já viram que as imagens de Maria não têm mamas? Não é uma mulher. No diálogo erótico com o anjo e Deus, este texto magnífico, Anunciações, vou só citar aqui algumas partes em que de facto está a linguagem erótica de uma forma disfarçada, mas que se percebe para quem sabe ler um texto. Escreve assim Teresa: sem responder, Gabriel levita em tudo nada, deixando rebrilhar as asas de palidez tardia, e da aragem mal sustida num secreto rumor ergue-se um doce odor singular, a rosa entretecida. Mais à frente um bocadinho, o livro mal se equilibra no cimo do joelho coberto, pelo manto azul que deixa ver o vestido escarlate. No painel ao lado, à entrada da casa, Gabriela inclina-se, que a casa é esta, é fácil perceber, entrecendo a tarde com o enredo da vida e assim a seduz. Ele é o mediador de um poder que se deseja luz. Mais à frente, ao ver o anjo de joelho no chão como um apaixonado, imagina o poeta que no futuro virá a falar nos seus versos de anjos com bocas exaustas de lisura, olhar abismado e sem brandura. Mais à frente, serás para além da tua condição de mulher, murmurou Gabriel, afastando de entre eles o breu. Maria fitou na avidez luminosa os seus olhos e dútil, duvidosa, estremeceu. Mais à frente, desceu os olhos até aos joelhos de Maria, onde se aquieta o livro mínimo que os seus dedos entreabrem, fendendo o estreito caminho a encontrar entre as páginas do seu corpo a folhagem. A folhagem é esta. Mais à frente, ó minha rola dos mares, murmurou Gabriela, cobrindo as asas com a intensidade do seu manto branco, a iludir o pranto. Que texto tão belo! Rompendo séculos de uma Maria que não é mulher, mas é modelo das mulheres, donas de casa e mães, e sempre submissa aos seus maridos, companheiros e namorados. E só Maria Teresa, para esta provocação, foi apresentado pelo padre poeta, o ex-cardeal da Igreja Romana, Tolentino Mendonça. Foi ele que apresentou este livro magnífico. Ela, pouco antes de morrer, levou o cardeal a prover este livro magnífico. Mas não julgueis que são coisas de ontem, o que se encontram só em certos grupos. Hoje, na revista É do Expresso, li de Clara Ferreira Alves, em Coimbra, controlada pelo PCP, tive de aturar um professor homossexual e misógino, católico e comunista, que insultava as mulheres nas orais, fazendo-as chorar. Enfrentei-o e insultei-o. Ele jurou que nunca me passaria. Fiz direitos reais como última cadeira do curso e passou-me com 14 valores. Com este exemplar aprendi que ter medo é uma derrota. Mulheres do meu país, vítimas durante séculos de tanta opressão, e que os tempos odiernos não prometem melhores dias, não tenham medo de serem mulheres e façam como o grande Nelson Mandela. Aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas a vitória sobre o próprio medo, como fez a Teresa. Angelino Pereira, neste belíssimo texto, e mais uma vez num humanismo refinado e atento, procura denunciar a condição das mulheres pobres, tornadas escravas de homens ricos ou de maridos abusadores, mas sempre capazes de revelarem, mesmo na adversidade, a beleza e a grandeza do ser mulher. Nota de rodapé. Lembro-me de ler um estudo sociológico interessante sobre as famílias de bem em Portugal, de nobreza e de nobres ricos, da burguesia, que tinham criadas que eram a companheira quando a senhora não queria fazer sexo com o marido, fazia a criada. Ou quando os filhos estavam a tornar-se homens, iniciavam a sua vida sexual com a criada. Terrível. Gente de missa ao domingo e de comunhão dominical. E que faziam das suas criadas, além de escravas, a quem não pagavam um salário e viviam lá aprisionadas, escravas sexuais. Terrível. Não bem falar de gente de bem, que gente de bem não é gente que tem dinheiro. Gente de bem é gente que tem valores. E cultiva valores e partilha valores.
e faz do outro um irmão, uma irmã, que não pode abusar nem maltratar. Desculpa esta à parte, mas é uma coisa que de facto, como dizia a minha mãe, quando falava de certas senhoras, olha, aquela hoje é uma senhora bem casada, mas quem a pôs no mundo foi o patrão A ou o patrão B. Curioso. Quantas e quantas mulheres? Foram mais de 100. Quantas e quantas mulheres? Quantas Josefinas, heroínas do amor, mas desprezadas pelas mulheres de bem, ricas e remediadas, que as mulheres são as maiores inimigas das próprias mulheres, infelizmente, e estão na raiz de todos, de todas e de cada uma de nós, e depois de uma vida sofrida para criar os seus filhos. E estes lhes foram roubados em nome de uma nação, de uma religião, de um ideal político, mas mesmo assim nunca perderam a sua dignidade. Mulher. Tenho dito. Os grandes homens têm sempre atrás um grande orientador espiritual. Foi assim Dom Afonso Henriques com São Teotónio. Foi de facto o êxito, o grande herói, o grande rei de Portugal, o primeiro rei de Portugal, o maior rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, teve um grande orientador espiritual, São Teotónio. E eu tenho o grande orientador espiritual, o Padre Francisco Oliveira. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado. O Padre Francisco deu de facto aqui uma leitura exata do que é a autorização da mulher. Eu só queria acrescentar aqui 2 notas que tinha escrito. O que aborda este romance para vos abrir o apetite ao romance? Ele aborda principalmente 3 temas. O tema do sexo, a barbárie do que foi o início da guerra colonial em África e o que hoje está a dar muito dinheiro e a guerra produz estas fragilidades, o tráfego de pessoas e órgãos humanos. Eu faço referência a estes assuntos porque, quanto ao sexo, ainda há alguns crentes ou conservadores que nos quiseram chamar que o sexo existe só para procriar. Mas o sexo não é só para procriar. O sexo não é só para a espécie se reproduzir. O sexo é uma necessidade fisiológica e mental que ajuda ao equilíbrio emocional, à harmonia, à realização humana, como uma forma de partilhar carinho e amor. É ele também um carregado de baterias para nós resolver os nossos problemas do dia-a-dia. Porque durante os momentos do sexo temos que desligar do mundo, da toxicidade do mundo, porque senão o sexo não é realizado. E depois queixa ao médico que são impotentes. Mas por outro lado, o sexo é tantas vezes usado para escravizar, para humilhar, para alimentar um machismo irresponsável e até irracional, transportando para a mulher toda a responsabilidade. O livro fala de homens que engravidam e não o fazem por sua vontade, mas por são as regras próprias da natureza, onde todos os seres nascem, crescem e morrem. Por isso, o ato de engravidar não é mérito do homem, mas da natureza. E não é apenas porque uma relação sexual resulta no nascimento de um novo ser que o mais se pode chamar de pai. Pai é muito mais que um ato sexual. É o partilhar de vidas, projetos da mãe, do filho, de todos, com responsabilidade, alimentação, na educação, na formação de pessoas, do ser homem e mulher amanhã que vão fazer o futuro. Josefina, para quem a vida lhe fora madrasta, carregada de falsas promessas, cheia de sonhos e desilusões, não consegue fugir à sua origem de casta menor. E esta de casta menor é perseguição, tantas vezes na nossa sociedade moderna de hoje. Um dia eu estava vou meter aqui uma parte, estava numa apresentação no outro município, e o vereador da cultura, a certa altura, tinha estudado sobre mim, e disse que dificilmente a sociedade me aceitaria, porque a minha origem é de casta inferior. Ele teve coragem de dizer isso. Mas foi importante me ter dito para eu dizer o seguinte:
Eu andei de pé descalço, esgarabatei pelo mundo, aprendi a ser gente. No tempo em que não era trabalho infantil, quando se trabalhava com 12 anos, mas aprendi a ser homem. E os meninos queques do meu tempo, habituados a tudo ao bem bom, ficaram para trás. Eu cheguei a um professor consagrado, um professor superior, considerado no universo de 400 professores, durante 4 anos seguidos, como o melhor professor da universidade. E tenho sido em tudo o que eu faço bom, porque me aplico de coração. Portanto, faço a obra com amor, tal como faço este livro. Eu escrevo por amor, eu transmito sentimento. Se os leitores choram, eu já chorei. Se riem, eu já ri. Vocês não sabem quanto um escritor sofre para escrever um romance. Não sabem. É muita amargura. Não vendo, não escrevo para vender livros. Até nem gosto que me comprem os livros para pôr na prateleira. Não venham cá comprar livros para colocar de decoração numa prateleira. Leiam e façam os outros lerem, porque é o que eu digo aos meus alunos. É preciso ler muito. Ler muito. Ler muitos leitores, meus e outros e tantos outros. Porque é que é lendo os outros que nós vamos criando o nosso sentido crítico. Eu tinha um professor que discordava sempre do trabalho, porque eu citava, mas chegava ao fim e eu dizia que eu tinha feito poucas citações. E eu dizia, então onde eu ponho o meu cunho, a minha marca, como eu dizia aos meus alunos. Vocês fartam-se de copiar citações, vocês fazem copiar textos e no final digam-me lá onde é que eu vou avaliar o bocadinho que vocês fizeram. Aquilo que vocês fazem para continuar a produzir e a evoluir na sociedade. Se você não deixa marca, usaram tudo dos outros e não fazem marca de nada. Por isso, ela decide, a Josefina, não partilhar os filhos com quem a usara. No dizer dela, os filhos são apenas seus, porque são dentro do seu ser gerados e por ela sofridos e educados. Josefina tem servido para a satisfação sexual de homens, por uma razão ou outra, que o do Padre Francisco aqui o referiu, procurou prazer carnal, mas não tem amor para partilhar. Depois, se olharmos atentamente para a sociedade de hoje, é gente amarga, a maior parte da gente anda triste, anda amarga. Não usai descartar dos outros. E o que é que se espera? Cada um vive o seu eu, de forma própria e fechada, sempre pronto a receber tudo, a dar pouco ou nada. Uma sociedade fechada numa panela de pressão que vocês vão deparar sempre, uma panela de pressão, sempre pronta a explodir sobre os outros, como se fossem eles os donos da sabedoria. O livro aborda outro tema, os filhos do pai incógnito. Continua a haver. Eu fiz um estudo. Entre 2012 e 2017 nasceram 2.348 crianças sem registro de pai. E há um decreto desde 1967 que procura o pai legítimo. Mas no universo tantas raparigas perdidas em que tantos homens servem dela, no final vamos fazer o teste ADN a quem? É preciso que haja uma população identificada, um universo onde se diga, são 4 daqueles, um daqueles é o pai. Se ela anda com 20, como é que a gente vai agora descobrir quem é o pai? Os filhos vão continuar, e na miséria que o mundo está, vão continuar, porque quando gerar mais desgraça, mais mulheres aí desgraçadas que andam nos bancos da rua, o que é que nós fazemos? A culpa é de quem é isto? É da sociedade, como eu dizia aqui no prefácio do livro, aqui no resumo do livro. Os filhos são de todas as mulheres, os filhos de todas as mulheres, sem exceção, são filhos da nação, filhos de todos, e a sociedade tem o dever de os educar, alimentar e proteger. Não podemos ignorar nem diferenciar pessoas, mas a obrigação de proteger e formar bem homens e mulheres que nascem hoje para continuar a obra no futuro, amanhã para todos. Se nós não somos, se a sociedade não é responsável pelos filhos que nascem, por as crianças que se educam, porque que sociedade nós esperamos? O livro aborda depois um tema complexo, que é o tema do tráfico de órgãos humanos e de pessoas. E, de facto, a guerra que está a acontecer em todo o mundo, vocês vejam, há crianças perdidas que saem não se sabe para onde, saem da Ucrânia, de outros países em guerra, morrem, depois fogem, são levadas para os quantos sítios e não se sabe depois o que fazem delas, ignora-se isso. Portanto, é um livro que eu gostaria de ler,
que leiam, porque é um livro que transmite. Eu tenho sempre objetivos de mensagem nos meus livros. O que eu quero é criar os livros, pá. Eu dou livros, pá. As pessoas que não têm dinheiro dão livros. A minha obra é quase toda doada, dou livros. Eu dou, olha, para esta biblioteca dei para 120 livros há muito tempo. Não sei se eles andam bem distribuídos, mas pelo menos dou o meu contributo. Não quero, porque eu não sou o dono da verdade, eu não escrevo nada, eu sou um contador, eu não sou escritor, eu sou um contador de histórias. Olha, porque olha, vou-vos contar, há uma coisa importante, vou contar duas histórias engraçadas, duas histórias muito engraçadas, a respeito da importância das pessoas. Eu tive um diretor, que eu fui coordenador de muitas coisas na EDP, no grupo EDP, e portanto sempre a dar formação, segurança em todo o território, movia-me por todo o território, mas tinha um diretor que se reunia comigo para fazer despachar, chegavam todos os processos que ele despachava, e então chamava-me, tinha muita confiança comigo, gostava muito do meu jeito, e chamava-me para despachar. Dizia, este assunto, para onde é que eu devo ir, Angelino? Este, olha, vai para agir daquele, este vai para agir daquele. Olha que eles gostam muito de si, engenheiro, olha que eles gostam muito de si. Eles dizem, o quê? Não. Eles gostam da importância do meu lugar, porque lhes dá jeito. Quando eu sair daqui diretor, for para a minha vida, para a forma, ninguém se vai lembrar de mim. Eu vou voltar à farmácia e vender os medicamentos na farmácia da minha mulher, porque a mulher tinha uma farmácia. E estas pessoas que ocupam cargos, quer civis, quer políticos, coisa do género, que estão a desenvolver uma atividade para a comunidade, que se emproam todos, que cheiam de gente todos de vaidade, não se lembra que um dia acabam por qualquer lado, e se eles não fizerem obras, não criar toda esta amizade e o respeito, ninguém respeita nenhum daqueles fora para a vida do tempo. Passam por eles e passam para outro passeio. Dizia-me um senhor, quando foi para uma aldeia, em que dizia a senhor Andado, gostava muito, que até me fez lá uns alinhamentos no terreno dele, e dizia-me a senhora, sabe, professor Angelino, eu faço assim, você faça comigo. Quando eu vou por uma rua fora, e vejo pessoas ao longe, que eu não me apetece nada falar com elas, se eu vir uma rua antes, eu meto para outra rua. Se entretanto não tiver outra rua para fugir, passo por aí, bom dia, boa tarde, boa minha vida. Não paro a falar. Portanto, eu por onde passo alguém que me conhece, sempre me cumprimenta, me dá um abraço. Graças a Deus. Vai. Outra história que temos que contar é porque que eu faço estas histórias. Um dia, Samora Machel, que vocês conhecem, foi presidente da República de Moçambique, da Popular Moçambique. Então, 3 meninos, já contei esta história a algum lado, e conto sempre no início do ano letivo, que é para dizer aos meus alunos o que é casando para ir fazer. E a certa altura, 3 jovens queriam saber a do general, a do presidente, para apresentar um projeto, como nós andamos sempre a apresentar projetos a quem tem poder, a ver se os nossos projetos são aceitos e têm as verbas necessárias para nós os desenvolver. E ele disse assim, está bem, conseguiu, e eles aberraram-se o general, eram 3 meninos, e um deles era o porta-voz, sempre chico perto do grupo. Então o que é que vocês querem cá fazer? Sr. Presidente, nós vínhamos cá porque o que nós queríamos, temos um projeto ali por causa de um clube que nós queremos. Espera aí, deixa aí. Mas diga-me, primeiro, qual de vocês sabe cantar? Olharam-se um para o outro, interrogaram-se no olhar. Não sabemos cantar. Não sabem cantar? Qualquer pessoa sabe cantar. Então, Sr. Presidente, nós vínhamos cá por causa daquele projeto, por causa da... Espera. Mas então, digam-me, qual de vocês sabe contar uma história? Eles olharam uns para os outros, e o esperto o porta-voz disse, Sr. Presidente, nós não sabemos contar, eu não sei contar a história. Então ponham-se aqui a mexer, pá. Se vocês não sabem contar a história, não tem nada para me pedir, nem nada para me contar. Porque pelo menos cada um sabe contar a história da sua vida. Agora, quantos de todos, caldo por aí, sabem contar uma história? Se não sabem contar uma história, leiam os livros e aprendam a história dos livros. O que é que eu faço? E pronto. E depois havia uma outra, sabe? Que eu ensino também aos meus alunos a esta. Na minha aldeia havia um senhor, um fidalgo, no tempo, que iam de burro ou de cavalo até à cidade. O senhor era rico e tinha um cavalo.
E então, nas vilas, havia umas argolas penduradas nas paredes, ou fixas nas paredes, em que o senhor chegava lá, amarrava lá atrás do cavalo, não é? Ia à sua vida, e depois, quando chegasse, tomava o cavalo, lá ia. A uma certa altura, resolveu lá os problemas todos, e voltou, e estava um senhor, o dono da parede, a bater com uma gibata lá no cavalo, bater. E pegaram-se ali, à porrada para quê? Foram então parar ao juiz, todos lá, e cada um apresentou o seu argumento, e a certa altura, o dono do cavalo disse assim: ó, seu doutor juiz, o senhor ponha-se no lugar do meu burro. E portanto, nós, para entendermos as pessoas, podemos pôr-se no lugar do burro, mas não. A maior parte das vezes nós é que temos solução para tudo. E vemos com o discurso que até percebemos tudo. E o outro que nos está a ouvir é burro, não pensa. Olha, por isso mesmo, foi um prazer ter-nos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado à Câmara Municipal. Eu falei com o Sr. Presidente, não pôde vir. A doutora Alina também tem um compromisso, não pôde vir. E o engenheiro Jorge Pereira veio. O doutor Jorge Pereira, peço muita desculpa. A mesa não foi eu que a pus, não foi eu que pus as cadeiras. Quem organizou a sala não fui eu só pedi a sala. Ora, se sabiam que estava aqui um representante da Câmara, do Sr. Presidente, deviam ter posto uma cadeira se fazia parte desta mesa. Está bem? É assim que manda o protocolo. Uma vez que não fizer, eu convidaria então o senhor engenheiro Jorge Pereira a dizer qualquer coisa sobre o tema. O que é que diria o Sr. Presidente se estivesse aqui? Ou a doutora Adelina Paula Pinto. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu hoje estou aqui em representação da Câmara Municipal e do seu Presidente, o Dr. Domingos Bragança, e também da doutora Adelina, que também se tinha comprometido a estar cá também, mas lamentavelmente, e pedem muita desculpa, de facto não poderem estar presente. E eu vim cá e sou uma escolha de última hora, mas depois da apresentação do Padre Francisco Oliveira, que não me desiludiu porque eu já o conhecia e, portanto, não me desiludiu absolutamente nada. E da explicação, da intervenção do nosso escritor, do Angelino, que eu não conhecia e muito me penalizo por não ter conhecido. E agora acho que ainda vou aproveitar. Eu é que fiquei a ganhar por ter vindo cá hoje. Não venho cá fazer nenhum, vocês é que me fizeram um favor enorme. Porque as vossas intervenções foram arrebatadoras, tão arrebatadoras que me incomodaram no bom sentido. Tem que incomodar. Exatamente. Dizia o Padre António Vieira, se não disser 60, tem que incomodar. Incomodou mesmo. Não sei se foi o sentimento que vocês tiveram, mas eu estava ali sentado na cadeira e estava incomodado com as vossas intervenções. Porque, de facto, a temática que aborda o livro, infelizmente, são temáticas atuais. Infelizmente. A sociedade já tem tantos anos e isto, infelizmente, continua atual. E a lei dos pais incógnitos só tem 50 anos, foi ontem. É uma coisa incrível e inacreditável. E, portanto, mais não seja este livro, seja um alerta para que, não pelas leis, mas nós como sociedade, possamos acabar com esta miséria humana. Como dizia Raul Brandão, e eu vou falar em Raul Brandão porque eu sou de Nunes Pereira, foi a terra que Raul Brandão escolheu para viver, e Raul Brandão, nos seus livros, escrevia muito sobre a miséria humana. A miséria humana não é a pessoa ser pobre ou não, é a miséria de espírito, a miséria das atitudes. E eu hoje senti aqui Raul Brandão, não sei se é um elogio ou não, mas senti aqui um bocadinho de Raul Brandão, e como eu digo, sinto-me incomodado com as vossas intervenções, incomodado para ir lá para fora e fazer alguma coisa, não sei bem o quê, mas fazer alguma coisa para alterar este estado de coisas. Não vos vou demorar mais tempo, eles são bem melhores do que eu, têm uma capacidade enorme de contar histórias. Termino só dizendo, sim, esta é a casa do povo, esta biblioteca é do povo, e estou certo que estará sempre aberta para quem quiser vir cá, quem quiser aprender e quem quiser conhecer. Sim, tem razão. Esta é a casa do povo, tem que estar aberta a todos nós. Muito obrigado a todos.
Depois deste meu agradecimento à Câmara Municipal, ao Sr. Presidente, ao Dr. Domingos Bragança, à Dra. Adelina Paula Pinto, que eu falei, portanto eu falei já com ambos, portanto muito agradeço à Câmara. À Dra. Juliana não está, mas foi com ela que eu tratei a disponibilidade da sala. A todos, muito obrigado por terem vindo, espero que este momento tenha sido um momento agradável, ainda não acabou, porque eu sempre preparo este momento para vocês ficarem mais um bocadinho. Tenho aqui a indicação que nós podemos ficar até às 11 horas, 11 e qualquer coisa, daí que vocês tenham ali um porto para se servir, estejam à vontade e fiquem confraternizando mais um pouco. E façam amizade, quem não for amigo, fica amigo, porque os meus encontros livres é exatamente para fazer amizades. Muito obrigado.